Você está bem? Diga, eu tenho uma família abençoada por Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós temos algumas coisas para falar sobre família. Amém? Família, à luz da palavra, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, nos inspira a estarmos sempre meditando e colocando em prática aquilo que é ensinado pela palavra. Amém? Se nós quisermos uma família cada dia mais feliz, uma família cada vez mais próspera, cada vez mais alinhada no centro da vontade do Senhor, nós precisamos colocar sempre essa palavra em prática. Ah, pastor, mas nem todo mundo da minha casa ainda é crente, nem todo mundo da minha casa ainda conhece o Senhor. Eu ainda tenho filhos que estão afastados, eu ainda tenho mulher, né, em relação à mulher, marido que ainda não estão servindo ao Senhor. Maridos podem estar aqui também, que estejam dizendo a mesma coisa. Minha mulher ainda não se converteu, ainda não serve ao Senhor. Ei, mas você conhece a palavra. Você conhecendo a palavra, você é uma luz dentro da sua casa. Você está levando aquilo que a palavra de Deus colocou no teu coração, a sua palavra. E ela pode ser manifestada dentro da sua casa através dos procedimentos e do cumprimento da palavra que você faz, que você obedece ao Senhor dentro da sua casa. Amém? Você não precisa impor para aqueles que ainda não são crentes, porque eu sei a dificuldade, eu sei o quanto é difícil alguém que é tão familiarizado, que já dentro da nossa casa, em dar atenção, em ouvir a palavra através da nossa boca. Mas nós podemos manifestar, nós podemos pregar o Evangelho apenas com atitudes. Amém? E as pessoas podem olhar para a nossa vida, nosso procedimento e ver o quanto o Evangelho tem mudado a nossa vida. E quem não quer algo bom que acontece na nossa vida? Quem não quer para si? As pessoas vão desejar aquilo que você tem. Não é você reclamar, não é você dizer, olha, vai ler a Bíblia, vai orar, vai para a igreja. Ninguém quer ouvir isso. Mas as pessoas querem ver mudança na nossa vida. As pessoas querem ver o quanto nós mudamos, o quanto nós somos transformados por essa palavra a cada dia. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas. Nem tema eu dei para essa administração, mas a gente vai, durante a administração, a gente vai procurar aí um tema bom aí para ajudar a redação aí. Amém? Mas a gente pode colocar aí uma família abençoada em tempos de crise. Amém? Pegou? Uma família abençoada em tempos de crise. Então vai ser o tema dessa administração. Amém? Então Deus, ele valoriza tanto a família. Deus, ele ama tanto a família que ele faz várias combinações ou comparações com membros da família em relação ao seu próprio amor, em relação à sua própria vida, à sua manifestação sobre nós. Então, como ele quer se manifestar, como ele quer se ver, que a gente o veja, através de grandes coisas, de algumas palavras que ele colocou e algumas comparações. Eu quero ler algumas coisas com vocês, algumas passagens. Eu vou ler na versão NVI, amém? Depois de eu ler alguns versículos aqui, eu quero mostrar algumas fotos, selecionei. E lá em Isaías 49:15, vai dizer assim, ó: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus aqui faz uma comparação, um amor na terra, onde a gente conhece que é o maior amor, é o amor de uma mãe para com seu filho. E Deus diz, ainda que uma mãe, ainda que esse amor falhe, eu jamais me esquecerei de você. O meu amor jamais vai falhar. Ele faz uma comparação de algo terreno, de algo, de uma mãe aqui na terra, onde ele compara isso aqui, olha, o maior amor terreno
o amor da mãe para com seu filho. Mas ainda que esse amor falhe, nós sabemos que nem todas as mães, elas têm um amor pelo filho, né? A gente vê algumas mães abandonando seus filhos, entregando seu filho, ou até mesmo abortando, ou fazendo alguma maldade. Mas isso é uma minoria. Não é o que Deus, isso não exemplifica o amor de Deus. Isso aí é uma exceção. Mas na maioria das vezes, uma mãe, ela tem um amor pelo seu filho, de algo tão incondicional, que ela é capaz de dar a sua própria vida pelo seu filho. E Deus diz, ainda que esse amor falhe, eu jamais me esquecerei. Eu jamais falharei com o meu amor para contigo. Amém? Isaías 62:5 diz, assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Amém? Ele faz outra comparação para um jovem, casamento, tal. Em Mateus 7, de 9 a 11, ele vai fazer a comparação de um pai. E ele diz, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus ele faz essa citação também, onde a palavra ela também faz uma comparação a algo terreno, a uma pessoa da família, um membro da família, como o amor de Deus. Amém? Tem mais. Hebreus capítulo 12, versículo 5, 6 diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. E diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa palavra castigar, ela é corrigir. Amém? O pastor disse que Deus ele castiga e a cipuada é grande, viu? Mas isso é uma correção na palavra, correção em amor, correção na educação. Provérbios 3:12 diz, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Amém? E deixa eu dizer aqui mais, Efésios capítulo 5, 22 ao 27, diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém? Você percebe que esses versículos que eu li, Deus ele está fazendo uma comparação de famílias, maridos, mulheres, filhos, amém? Mãe, pai. Então, como o seu próprio amor, ele compara a igreja como Cristo amou a igreja, como Cristo e a igreja, a esposa e o esposo, Cristo e a igreja. Então ele faz essa comparação porque Deus ele tem um interesse grande na família, ele valoriza a família, ele sabe o quanto a família ela é importante. E ele compara ao seu próprio ser, ao seu próprio caráter, a quem ele é. Assim como ele diz. Então, a família ela tem um valor tão inestimável. Como é o nome? Inestimável, né? Um valor tão inestimável. Um valor tão grandioso. A gente carrega uma joia dentro da nossa casa.
A gente tem um valor tão grande dentro da nossa casa, mas nós precisamos dar valor. E muitas vezes desprezamos. Muitas vezes valorizamos mais as pessoas de fora, mais os amigos, mais os de fora de casa do que os de dentro. Honramos mais os de fora do que os de dentro. E sabe que a honra ela tem que ser algo tão contínuo dentro de casa, tão presente dentro da nossa casa, quanto fora. Nós precisamos honrar. Maridos honrem suas mulheres, mulheres honrem seus maridos, pais honrem seus filhos, filhos honrem seus pais. É um conjunto de honra dentro de casa, onde a bênção do Senhor vai se manifestar, onde a bênção do Senhor vai gerar coisas extraordinárias. Amém? Onde há unidade, a Bíblia diz que Deus ele derrama a bênção e a vida para sempre. Não creia, não tenha um vínculo de separação dentro de casa, de afastamento, de distanciamento, morando na mesma casa, mas distantes. Como um está num quarto, outro está no outro, mandando mensagem, olha, tu vai fazer isso hoje e isso. Não, tenha um diálogo, conversem. Amém? Tem uma foto aí, a primeira foto, coloca aí. Quero falar um pouco aí da minha... Então, eu era solteiro. Eita, grande revelação. Graças a Deus, né? Que se eu fosse... Eu era solteiro, Sheila era solteira. Nós não nos conhecíamos, mas chegou um dia onde a gente se cruzou pelas linhas digitais, pelos meios de comunicação, e nós nos conhecemos. Amém? Uma família de Pernambuco, eu criado em Pernambuco, com os costumes pernambucanos, com os meus oxentes, com os meus com os meus arretados, e ela com os seus uai, lá em Minas Gerais, com os seus uai, com os seus com os seus trem, tem para tudo, tem para todo lado. E a gente se conheceu. Culturas e criações totalmente diferentes. Eu aqui no meu cuscuz, e ela lá no queijinho de Minas, no pãozinho de queijo dela. Mas houve uma conexão. Por quê? Porque quando nós nos conhecemos, nós falamos da palavra. Nós nos conhecemos falando sobre a palavra. E a palavra, ela nos fez nos achegar cada vez mais. Por quê? Porque eu via em Sheila algo que me completava. Amém? Ela via em mim algo que também completava ela. Tá aquela historinha da tampa da chaleira, né? A tampa da panela. E a gente foi se conhecendo, e fui para Minas Gerais, nós começamos o namoro, e meses depois nós nos casamos, lá em Minas Gerais, dia 7 de 4 de 2012. Inclusive, mês que vem, aí, semana que vem, né? Semana que vem já estamos completando 14 anos de casado, amém? Com alguns conflitos, alguns desentendimentos, mas nunca faltou amor, nunca faltou comunicação, nunca faltou vontade de permanecer, nunca faltou vontade de seguir em frente. O que nos permaneceu em pé, nos permaneceu firme, mesmo com culturas diferentes. Às vezes ela falava uma coisa que para ela era o que ela entendia, e para mim era algo diferente, a mesma coisa, eu falava alguma coisa que para ela era algo estranho, e às vezes alguns atritos aconteciam, mas a gente foi se conversando. Olha, aqui, isso significa isso. Aí lá, isso significa isso. Ah, bora. Então a gente foi se conhecendo, passa aí a próxima foto. E nós nos casamos, claro, nessa aí na roupa do nosso casamento, mas para representar aí, nós nos casamos nessa data, 7 de abril de 2012. E de lá para cá foram desafios, como eu falei, mas momentos prazerosos, momentos de alegria na presença do Senhor, momentos onde a gente se completou, onde nós vencemos juntos muitas batalhas. E eu digo a você, olha, eu conquistei mais coisas quando eu me casei do que quando eu estava solteiro. Tem gente que fica com esse pensamento, não, eu estou solteiro, se eu casar vai ser 2 bocas para alimentar, vai ser trabalhar para 2, vai ser... Ei, não pensa dessa forma. Quando você se une em matrimônio, existe uma bênção do Senhor. Manifesta para você prosperar. Aleluia. Existe algo do Senhor onde você vai conseguir conquistar, você vai ter mais coisas. A tua casa vai ser abundante. E nós conseguimos, compramos casa, compramos móveis, compramos tantas coisas. Se você disser como, eu só sei que foi pelo Senhor. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos auxiliou em tantas coisas. Mas a gente não deixou de crer, eu não deixei de trabalhar, amém? O Senhor sempre nos ajudou em tudo. Então, nunca faltou nada na nossa casa. Passa a próxima foto. E a família cresceu. E a nossa família cresceu. E aquele pensamento, rapaz, se casado, será que quando eu casar, alimentar uma boca vai ficar difícil? E 3. Aí deixa eu dizer uma coisa, filho é herança do Senhor. Herança é boa ou é ruim? É boa? Você quer herança? Tenha filho. Bota menino no bucho.
Filho é herança do Senhor, filho é prosperidade. Filho não é prejuízo para ninguém. Filho não é tristeza, filho é alegria da casa. E quando ele veio, Elias veio cheio de promessa, cheio de graça. Surpreendeu a gente. Porque a gente tinha uma expectativa, e a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E nós criamos uma expectativa, nós geramos em oração, nós cremos, e quando ele nasceu, rapaz, foi algo melhor do que a gente imaginava. Foi algo tão glorioso, gerou em nós, sabe, a gente não está preparado. Eu não estava preparado para ser pai, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha lido tantas coisas, ouvido tantas ministrações. Mas quando ele nasceu, Deus colocou dentro de mim uma capacidade que, rapaz, eu disse assim, eu não sei fazer isso, mas a graça de Deus me capacita. Da mesma forma, Sheila como mãe, ela não sabia ser mãe. Por mais que leu, por mais que ouviu. Mas quando ele nasceu, uma graça desceu sobre ela. Deus depositou nela um amor de mãe, assim como ele colocou em mim um amor de pai. E se você que é solteiro, pensa em casar, e pensa mesmo em casar, não pensa em solteiro para a vida não. Pensa em casamento. Mas não fique pensando que vai ser prejuízo, não fique pensando que não vai dar conta, porque não é na sua força, não é na nossa força. É algo que é de Deus. É algo que Deus ele depositou, e quando ele deposita, quando ele coloca na nossa vida, ele também ele dá o suporte. Como o pastor pregou sobre a citação de Eliane, uma mãe ela tem o seu filho, e o seu filho ele já sai provido com leite. Não falta nada. A provisão já está na própria mãe. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer para alimentar esse menino? A mãe tem leite. Deus já deu isso para ele, não vai faltar desde pequeno. E o pai é aquele que protege. O pai é aquele que cuida. O pai é aquele que provê. O pai é aquele que dá todo o suporte. Sabe, Deus tem ensinado tantas coisas para mim e para Sheila através de Elias. Tem nos ensinado tantas coisas, como o amor dele é poderoso para a nossa vida. Porque a gente só entende o amor do pai quando a gente é um. Por mais que a gente é filho e recebe o amor de Deus, mas a gente sabe o quanto ele nos ama quando a gente vê o nosso filho. E se a gente, como homens, e como a Bíblia diz, como maus que nós somos, essas coisas, sabe, meu irmão, nunca vai faltar na tua casa, nunca vai faltar na tua família, quando você depositar verdadeiramente toda a tua confiança e toda a tua dependência nas mãos do Senhor. Porque Ele preserva a nossa família. Família é um projeto dEle, não é um projeto de homem, é um projeto do Senhor. E Ele quer que a nossa família seja bem cada vez mais. Que o nosso lar seja um lar repleto de paz, de alegria, de amor, de manifestação do Espírito. De coisas que Ele mesmo determinou para nós. A bondade do Senhor. Amém? E aqui lá em Josué, capítulo 24. Se você puder abrir. A partir do 14, aleluia. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e serviram ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, quem nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Aleluia. Então Josué está aqui no final dos seus dias, deixando um ultimato ali para o povo. Olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses seus antepassados, ou se aos deuses, se ao Senhor, ou se aos deuses dos amorreus.
E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O que a gente vê aqui, amados, Josué, ele assumindo uma liderança dentro da sua casa. E ele declara: eu e a minha casa. Ele está dizendo: olha, eu vou tomar essa responsabilidade, porque a minha família é responsabilidade minha. Eu não sei vocês, eu não posso responder por vocês, mas dentro da minha casa, eu assumo essa liderança, eu assumo essa responsabilidade. E ele completa: nós vamos seguir esse propósito. Nós vamos servir ao Senhor. É a Ele a quem nós vamos servir. E aquele povo que estava com Josué, e você percebe que esse povo é o povo da geração que entrou na terra prometida, não era aquele povo que não entrou por causa da murmuração. Porque quando Moisés ele bate naquela pedra, e bate além do que ele deveria fazer, ele desobedece ao Senhor. E Deus diz para ele: Moisés, por causa da tua desobediência, nem você, nem essa geração vai entrar na terra. Então aquela geração que murmurava, aquela geração que via as maravilhas do Senhor, que acompanhou tantos milagres, que recebeu de Deus tantas coisas, tantos benefícios, e mesmo assim ainda criticava, ainda reclamava, ainda dizia que era melhor estar lá no Egito do que ser livre e andar com o Senhor. Aquela geração, ela não herdou a terra, ela não entrou. Mas uma geração que veio depois dela, a geração que estava com Josué e com Caleb, que creram, que confiaram, que foram até o fim. Essa geração foi que disse a Josué aqui, no versículo 15. No 16, que disse: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses, porque foi o próprio Deus que nos tirou da terra do Egito e fez maravilhas no meio de nós. Esse é o povo que herdou a terra. Esse é o povo que verdadeiramente reconheceu que a boa mão do Senhor estava sobre eles, que as vestes do seu corpo, elas cresciam junto com o seu corpo. E que eles provaram tantas maravilhas, tantos milagres, tanta provisão, proteção. E esse povo é o que estava junto com Josué, que eu creio que eles disseram a mesma coisa: eu e minha casa também vamos servir ao Senhor. Como eu falei, amados, pode ser que na tua casa ainda nem todos servem ao Senhor, mas assuma um papel de responsabilidade, um papel de liderança e fale, declare que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nenhum deles vai se perder, nenhum deles vai sair do caminho, mesmo que saia, eles vão voltar, porque existe uma promessa, existe uma palavra onde você vai colher daquilo que você está falando. A gente não manda na vontade de ninguém, amém? Por isso que Deus nos deu livre-arbítrio, para que cada um possamos escolher por conta própria, mas aquilo que nós falamos gera algo poderoso no reino do Espírito. As nossas palavras, elas não vão voltar vazias, amém? Há poder quando você abre a sua boca e declara. Agora fale e creia, fale e creia. Fale e creia, e não duvide daquilo que diz. Porque tudo aquilo que você disser, será feito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem umas frases de John e Lisa Bevere, muito interessante para a família. Diz assim: honrar é valorizar e respeitar as pessoas, começando pelos membros da nossa família. Quando honramos, atraímos as bênçãos de Deus.
A família é o projeto de Deus para nos ensinar o verdadeiro significado do amor incondicional e do perdão diário. A recompensa da honra começa no lar. Honre seu cônjuge, seus pais e seus filhos. Amém? Como eu havia falado, honre os membros da sua família. O segredo de um casamento forte é amar o outro a partir do transbordar do amor de Deus, sem cobrança. Amém? Não queira estar cobrando, queira manifestar o amor de Deus. Amém? Então você vai ter um casamento duradouro, um casamento fortalecido pelo Pai. Amém? Sobre a identidade dos filhos, ele diz: nossos filhos sofrem ataques diários à sua identidade. É nosso dever como pais lembrá-los de que eles são em Cristo, amados, gentis e importantes. Sabe que você é uma pessoa importante na vida do seu filho? Você como pai, você como mãe. Eles sofrem ataques diários, seja na escola, seja onde eles forem. Mas você é uma pessoa importante, onde vai ensinar eles quem verdadeiramente eles são. Porque se eles estiverem convictos de quem eles são, nada do que o mundo vai falar vai influenciar ou vai confundir a sua identidade. Porque eles vão ter certeza de quem eles são. Eles vão saber que eles são amáveis, são gentis, são filhos de Deus. São pessoas amadas pelo Senhor. Amém? E que eles não vão aceitar nenhuma crítica, nenhum bullying sobre sua vida. Isso não vai afetar eles. Por quê? Eles sabem quem eles são. Amém? Não deixe seus filhos acreditarem no que o mundo diz. Ensine-os a acreditar no que a palavra de Deus fala sobre eles. Então você vai pegar versículos bíblicos e vai ensinar seus filhos aquilo que a Bíblia diz sobre eles. Amém? A família é obra-prima de Deus. Nossa casa deve ser um reflexo da perfeição do seu amor. Aleluia. Sobre a atmosfera do lar. Se você tiver guerra no trabalho, mas paz em casa, você é feliz. A família deve ser o refúgio onde a paz e a harmonia habitam. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, o homem como provedor, sei que mulheres também trabalham, mas o homem ele sai geralmente a uma batalha, por quê? Porque ele sai para caçar, ele sai para buscar a provisão. E muitas vezes ele vai encontrar conflitos, vai encontrar dificuldades, vai voltar para casa, mas em casa ele precisa encontrar um lugar de paz. Que ele não encontre o conflito em casa, e encontre a paz fora de casa. Isso aí está errado. Isso aí está totalmente antibíblico. Ele precisa encontrar a paz em casa, mesmo que ele saia nessa selva de pedra, em busca da provisão. Vai haver conflitos, vai haver dificuldades, vai haver resistência. Mas quando ele chegar em casa, a paz se estabeleça. Que chegar em casa não tenha aquela discussão, aquela cobrança. Amém, mulheres? Vocês me amam. Isso é em amor. Por quê? Porque ninguém quer viver num lar em conflito. Nem a própria esposa, nem o marido, nem os filhos, que indiretamente eles são afetados. Eles acabam se estressando, eles acabam criando uma visão sobre o casamento totalmente contrária daquilo que Deus estabeleceu. Eles precisam ver no casal, eles precisam ver em seus pais um comportamento de harmonia, um comportamento de amor. Amém? Mesmo que haja alguma discussão, mas que seja algo rápido e que seja resolvido até na frente dele.
Amém? Não gere dentro do seu lar um lar de conflito. Gere um lar de paz. Amém? Aleluia. A família é um dom precioso que merece ser cuidado com fé, oração e sabedoria. Então nós que somos crentes, conhecemos a palavra, nós precisamos perseverar na oração, na fé, na harmonia do Senhor, naquilo que o Senhor estabelece para a nossa vida como homens e mulheres de Deus que nós somos e cumpridores da palavra. Porque nós recebemos uma boa palavra para quê? Para cumprirmos, para praticarmos. Amém? E essa prática da palavra, ela ser vivida principalmente dentro da nossa casa. Amém? Na presença dos nossos filhos, dos nossos pais. Eu acho interessante o quanto a gente também nós precisamos ser gratos ao Senhor. Sabe, a gente pode não ter tudo o que a gente queria, os nossos sonhos ainda podem não ter sido ainda realizados por completo, mas existe uma gratidão no nosso coração daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos. Amém? Primeiramente a nossa família, que não é algo material, mas é algo divino, é algo que Deus estabeleceu e colocou na nossa vida. Deus nos deu como presente a nossa família. Amém? Nós precisamos ser gratos todos os dias por isso. Precisamos agradecer, reconhecer a mão de Deus sobre eles, a mão de Deus cuidando em cada detalhe. Amém? A minha mãe, eu admiro muito minha mãe, mesmo ela não sendo crente, ela é católica, mas é uma mulher de fé, uma mulher de perseverança. Eu nunca vi a minha mãe abrir a boca para reclamar de nada. 6 meninos para dar de comer. Meu pai sempre trabalhou como pedreiro, também nunca faltou nada em casa, mas já teve momentos de dificuldade, já teve momentos onde a gente não teve o que comer, mas nunca faltou alegria, nunca teve tristeza em relação a isso. Se era pouco, vamos dividir o pouco. E todo mundo comia e nunca faltou. Teve um dia que estava em casa e acabou o gás. Estava eu e ela em casa, eu era bem novo ainda, nem crente era. Ele disse, que acabou o gás. Mãe, acabou o gás. E ela olhou para mim e fez, acabou o gás. Acabou o gás. E ela ficou, acabou o gás. Acabou. E eu, o negócio era para estar preocupado porque o gás acabou. Talvez nem lembro se tinha dinheiro para comprar o gás naquela época. Mas ela não estava preocupada com isso. Tudo era motivo de alegria, tudo era motivo de estar alegre. Tirar a alegria de qualquer dificuldade que seja. Não focar na dificuldade, mas focar na provisão, focar naquilo que não vai faltar. Sabe, amado, às vezes a gente se apega tanto a falta, se apega tanto à dificuldade, que a gente acaba engrandecendo aquilo. Engrandece a palavra do Senhor que nos traz provisão. Engrandece a boa mão do Senhor que não deixa de estar sobre a nossa vida, que não deixa de estar sobre nós, provendo e suprindo tudo aquilo que nós precisamos. Eu vejo que Deus sempre cuidou de nós, sempre cuidou da nossa família, sempre cuidou da nossa casa. Até o dia de hoje, eu nunca tive motivos para abrir a boca e dizer que Deus era infiel para conosco, para com a sua palavra. Mesmo sem o conhecer, mesmo sem ter relacionamento com Ele. Mas hoje eu lembro que a minha infância foi toda provida pelo Senhor. Sabe, não sei se você já passou por isso, mas às vezes quando tinha alguns atritos entre os irmãos, a gente dizia assim, rapaz, acho que eu sou adotado. Eu acho que eu sou adotado, porque essas confusões, mas era só coisa de criança. A minha irmã dizia, eu vou sair de casa porque eu sou adotada.
Mas isso é coisa de irmão, de criança, e a gente cresceu, hoje nós somos tão unidos. 6 irmãos, todos vivos, todos criados, cada um com a sua família. E a gente se encontra, é uma festa, a gente se respeita, amém? A gente quer bem sempre um ao outro. E a gente vê como Deus tem cuidado. Um dia desse que eu encontrei com um colega de infância, e ele relembrando aqueles tempos, ele dizia: "Paz, eu falava lá em casa com a minha mãe, e dizia assim: "Paz, olha a família de Moura e Elba, né? Meu pai e minha mãe, Moura e Elba, a família deles é um exemplo de família, pai. São tão unidos, são tão felizes. A gente não vê briga, não vê tristeza, não vê intriga entre eles, não vê confusão." Aí ele dizia para mim: "Vocês são um exemplo de família." E eu, glória a Deus por isso. Não que a gente não aprendeu nos livros, mas a gente aprendeu amando um ao outro. Amém? Aleluia. E eu queria chamar o grupo de música, pode vir. Lá em Efésios, capítulo 3. Você não precisa abrir. Queria só que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Paulo, ele faz aqui uma oração. E eu quero citar essa oração. Aleluia. E ele começa dizendo: "Por esta razão..." Não, você só escuta e recebe essa oração, amém? "Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, ele faz essa oração. Então que você também receba essa oração. Que Cristo seja gerado cada vez mais, arraigado e alicerçado no seu coração. Porque quando Cristo ele está habitando verdadeiramente, nós já sabemos que ele já habita pelo Espírito, mas quando ele se faz presente e operoso em nossa vida, no nosso coração, nós podemos manifestar aquilo que está no coração de Deus. Nós podemos exalar o bom perfume de Cristo, e todos aqueles que estão ao nosso redor, eles vão sentir aquele aroma, eles vão sentir aquela presença preciosa. Sabe, não empreste a tua boca para o diabo, para amaldiçoar a tua família. Pelo contrário, usa a tua boca para abençoar, porque você foi levantado para abençoar, principalmente os da tua casa. Nunca diga que teu filho não vai dar para nada, nunca diga que essa pessoa não tem futuro. Pelo contrário, diga que ela tem um futuro proveitoso e glorioso na presença do Senhor. E que a sua família, ela é gloriosa, que ela é poderosa, que ela é abençoada.
que você e a sua casa vão servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Amém? Nada vai faltar, nada vai causar dano algum sobre você, porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você e a sua casa, a sua família. Amém? Existe uma bênção, existe uma graça sobre você para isso. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, que eu abençoo tua família por todos os lados, à direita, na esquerda, na frente, por trás, em cima, por baixo, por todos os lados, a sua casa provida de tudo que o Senhor tem prometido. E as palavras do Senhor, elas não vão voltar vazias, elas não vão cair por terra. Os planos e os propósitos do Senhor para a tua família vão se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo toda a cilada do diabo, tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar contra você, contra a sua casa, tentando causar divisões. Eu repreendo e desfaço todo esse laço. Em nome de Jesus, fortaleço pelo Espírito Santo a tua família. Em nome de Jesus, eu declaro alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Ainda em pé, se tem alguém que está aqui, ouviu essa palavra e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não fez isso, mas quer fazer isso nessa manhã, declarar que Ele é Senhor, declarar que não existe outro além dEle. Você assim faz uma aliança com o Senhor. Você vai estar levando Jesus para a sua casa. Aquilo que eu falei na palavra, aquilo que a palavra de Deus nos garante que Ele faz, você vai estar levando esse Deus que faz, esse Deus do impossível, que realiza coisas extraordinárias. E você recebe Ele no seu coração e assim você faz Ele com o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz: se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, uma nova rotina, uma nova estrada, um novo caminho a ser percorrido começa na sua vida. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Você levanta a sua mão, a gente ora por você, é rápido. Todos salvos? Todos abençoados? Aleluia. Tem alguém aqui que quer receber cura? Algum sintoma, alguma enfermidade? Cristo, aquele que cura, está aqui para te curar. A Bíblia diz: colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Amém? Não vou te convencer que você está doente. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor constituiu o Ítalo e fez ele, Pai amado, perfeito, Pai, sem dor, sem nenhum incômodo, Pai, mas pelo poder da Tua palavra, Pai, nós ordenamos, damos uma ordem a essa dor, seja onde for a causa, Pai, seja o que for que esteja causando esta dor, nós repreendemos em nome de Jesus, porque todo nome está sujeito ao nome de Jesus. Então nós dizemos: dor, saia em nome de Jesus, completamente curado. Amém. Deixa eu ver sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Diga: Deus é bom. Aleluia.